Dom Helder e a ditadura militar em Pernambuco à luz dos documentos históricos é um grande desafio para compreendermos o que foi realmente a ditadura militar, como ela chegou até com seus principais protagonistas. Acreditamos que ao olharmos este ponto da história nacional como homens que buscam entender para fazer história, é de grande valor para a construção de uma consciência que certamente tocará e incentivará as gerações futuras. Caminhamos com Helder, o dom da paz, o homem simples, porém da verdade, da justiça que mesmo em tempos de escuro nos ajudou a cantar. Vamos falar agora sobre Dom Helder e a ditadura militar em Pernambuco. Para começar, o período da ditadura em nosso país marca um momento histórico difícil e sofrido para o nosso povo que passou a ser perseguido quando se colocou contra um sistema que massacrava, oprimia e matava homens, mulheres e até crianças que eram tidos como possíveis inimigos do regime vigente, que buscava manter seus olhos atentos a partir de rede de vigilância, Departamento de Ordem Política e Social, DOPS. Nesse contexto, Dom Helder Pessoa Câmara, arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife e seu presbitério, vai enfrentar perseguições no período de 1964 a 1985, devido suas atividades que têm a marca de uma sociedade mais justa e fraterna. Qual o contexto histórico da ditadura militar e como Dom Helder ficou marcado e perseguido? Por que ele era considerado subversivo? Qual o teor de sua mensagem? Qual o seu legado no campo social, político e religioso? Estamos em 1964 e acontece o golpe civil-militar em nosso país que está a ponto de explodir. Para a nossa sorte chega a Pernambuco, Dom Helder Câmara chegou vindo do Rio de Janeiro, para assumir a administração da Arquidiocese de Olinda e Recife, que fora recebido pelo prefeito da cidade do Recife, Augusto Lucena, e pelo general Justino Alves Bastos. Logo em suas primeiras colocações diante de seu povo, o arcebispo deixa bem claro sua posição, que seu ministério estará marcado pelo traço da justiça que acolhe a todos, e de maneira particular os tidos como pecadores e excluídos da sociedade. Só em pensarmos que esse homem apresenta essa postura, já compreendemos que há algo de diferente no ar que vem para mexer com as estruturas e apresentar a fé como uma saída real, e não subjetiva para a problemática que silenciava, perseguia e aniquilava toda e qualquer voz que lhe fosse contrária. A ditadura militar no Brasil foi um período de bastante impacto na vida social e política. O período ditatorial trouxe inúmeras consequências principalmente para as classes marginalizadas, colocando-as às margens do ser e se sentir cidadão. É preciso colocar que a ditadura foi um processo cruel e com conotações puramente políticas, um jogo de conquista pelo poder. Sendo assim, a maioria da sociedade foi usada como pinos de brinquedo, onde os mandantes os colocavam onde bem entendissem. No tempo ditatorial no Brasil, várias figuras foram procuradas e diariamente caçadas pelos agentes, soldados e militares do regime. Neste contexto, o regime militar assumiu uma postura controladora e manipuladora, onde o principal objetivo era calar e censurar o que fugia dos domínios e ações militares. Eram bloqueadores do desejo e expressão da liberdade cidadã. A figura de Dom Helder torna-se então fundante para o processo de consolidação da perseguição social. O então arcebispo, conhecido pela sua influência e poder de articulação, cai na lista dos militares, justamente por defender o ideal da livre expressão, algo puramente banido aos entendimentos do regime militar. A postura de Dom Helder era basicamente contra muitos ditos do regime militar, uma vez que o mesmo assumiu a defesa dos presos políticos, justamente os indivíduos que se rebelaram com os ditos postos. Alguns dos posicionamentos do arcebispo foram tidos como ações comunistas, e a ala conservadora se viu na obrigação de censurar suas ideias por irem de encontro ao que acreditam e pregam o regime ditatorial brasileiro, proibindo-o de se manifestar publicamente, algo que não impediu Dom Helder de se calar. Fora do Brasil o mesmo continua a se colocar. Dessa vez assume uma postura de denunciador dos fatos ocorrentes, tem muitas aparições em diversos locais, sendo suas palavras bastante respeitada, inclusive dentro até das universidades e escolas. O ideal católico sempre esteve presente na vida do arcebispo, e sua história com a maioria e em prol da dignidade e respeito à vida foram diferenciais à construção do seu legado. Na América Latina, muitas nações passaram pelo processo de ditadura para combater o comunismo, de grupos da sociedade e membros da Igreja Católica e de igrejas protestantes que se viam ameaçados pelo fantasma do leste europeu que atacava a fé com suas propostas ateias. Dom Helder foi um homem com os pés bem fincados no chão da história e tinha um grande poder de articulação que estava presente em movimentos a nível de Brasil e América Latina, selon Conselho Episcopal da América Latina, e CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
e movimentos sociais que atendia pobres e marginalizados. Ele foi realmente um humanista à luz da fé que buscou compreender e tornar prática de vida a proposta do Vaticano II, de 1961 a 1965, onde a Igreja Católica fazia claramente sua opção preferencial pelos pobres. É justamente a postura de humanista e cristão e seu olhar para os marginalizados que vai chamar a atenção das elites e dos militares para a atuação de Dom Helder que levará a doutrina social da Igreja não somente para o centro de sua pregação, mas principalmente para sua prática de vida que estará em sintonia com os negros, indígenas, favelados, prostitutas e outros segmentos sociais sem voz e vez. É o que será taxado de comunista porque estará solidário a estes segmentos. Realmente, se olhado dentro daquele contexto de ditadura, Dom Helder era um subversivo porque ele não somente questionava, mas mostrava com uma prática de vida que aquele tipo de realidade não era quisto por Deus, e tão pouco digna de homens e mulheres. Se existiam situações gritantes, era factível que houvesse por trás de toda esta realidade uma estrutura que era letal. A conjuntura da ditadura trazia em si sementes de silêncio e de morte que contrastavam com os ideais de vida de Dom Helder que assinalava para um sonho de um mundo de irmãos livres e em paz. Em Pernambuco, a terra dos altos coqueiros e de tantas belezas, Dom Helder traz uma mensagem baseada nos ideais cristãos mais saglãs. Seu sentimento é o de solidariedade, seu desejo é a unidade, seu sonho é a paz. Não é à toa que ele será chamado o Dom da Paz, porque sonhou com um tempo onde não existissem mais perseguições, sofrimentos e irmãos destruindo irmãos por vis interesses. Ele sonhou com um banquete onde todos pudessem participar, e não com aquele que exclui e mata. Ele punha em evidência o banquete da vida, e não o da morte oferecido pela ditadura. Sendo assim, não dá para deixar de lado a contribuição que Dom Helder nos deixou no campo social, político e religioso. Ele com sua forma de ser e pensar nos deu a prova de que somos irmãos, e que precisamos passar de uma perspectiva egoísta e materialista para uma experiência solidária e de comunhão para que não haja mais excluídos e necessitados. No campo político ele nos brinda com a perspectiva da justiça social, que está voltada para o bem-estar de todos. Ele percebe que silenciar e perseguir não é a saída, mas dar condições de vida digna e atender naquilo que é mais necessário à vida. Por fim, no campo da fé Dom Helder se tornou uma referência, porque sonhou a paz e desejou novos ares não somente para a nação brasileira mas também para a Igreja Católica no Brasil, que precisa se entender como fermento na massa, no sentido de ser agente de transformação ao levar a mensagem de amor de Jesus Cristo. Ao concluirmos o presente trabalho, acreditamos que fica um aprendizado importantíssimo no tocante à ditadura militar no Brasil, e de maneira particular em Pernambuco. Vimos que apesar deste tempo histórico ter sido bastante sofrido, pessoas como Dom Helder nos fazem pensar sobre realidades novas possíveis. Se fazia escuro Dom Helder nos ajudar a cantar e olhar para o horizonte do amor, da fé, da justiça social e da paz. Somos e estamos agradecidos por sabermos que em meio a tantas dificuldades e lutas ficou para nós a força que nasceu da paz daquele que já não está mais entre nós, mas continua a dizer em seu silêncio que justiça e paz caminham de mãos dadas. Viva Dom Helder! Viva Pernambuco! Vivamos em paz!